Olá, olá, bom dia, a paz do Senhor Jesus para todos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês nesta mais uma manhã que estamos aqui juntos, né? Nesse domingo. E eu quero deixar aqui brevemente uma passagem para vocês, que não vou me demorar muito hoje também. Hoje foi um dia corrido, até o gás faltou hoje, foi uma correria. Mas estamos aqui, né? Para meditar na palavra do Senhor. Então, vou deixar aqui em Mateus 8, 23, o título diz assim: Jesus apazigua a tempestade. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Né? Então, aqui em Mateus 8, a partir do versículo 23, fala que Jesus apazigua a tempestade, né? E ali ele acalma a tempestade, né? Bem assim nós estamos vivendo hoje com essa praga que está aí sobre a face da terra, né? E muitas pessoas estão assim desesperadas, assim como os discípulos deles estavam desesperados. Os discípulos dele andavam com ele dia a dia, vendo ali tudo que Jesus fazia, todos os milagres que Jesus fazia na vida das pessoas, as coisas que ele fazia, curava, né? Transformou a água em vinho, todos os milagres eles viram. E ali eles estavam no barco. A palavra do Senhor diz aqui no versículo 24, dizendo que ele, porém, estava dormindo. Jesus estava dormindo, né? E aí, eles foram lá acordar o Senhor e disse: Senhor, salva-nos que perecemos, né? Eles estavam desesperados, com medo, porque acharam que o barco ia afundar, que eles iam morrer ali, né? E Jesus chega para eles e diz assim no versículo 26, diz bem assim: Por que temeis, homens de pequena fé, né? Porque Jesus estava com ele no barco. E eles estavam desesperados, estavam com medo, né? Se Jesus está no barco, para que temer, né? Para que ficar com medo ali? Para que temer se Jesus está no barco, né? Jesus estava com eles no barco e eles temeram, né? Eles que andavam ali o tempo todo com Jesus Cristo, né? Vendo todos os milagres, não era para eles temer, né? E, no entanto, eles temeram, né? E quantas vezes a gente diz assim: eu tenho fé, né? Eu tenho fé, mas será que nós temos fé mesmo? Será que em um momento de dificuldade nós vamos colocar essa fé, né, para fora, né? E aí é que hoje nós passando por essa situação desse vírus aí, que aí que nós devemos, né? Nós devemos mostrar a nossa fé, desenvolver a nossa fé nessa hora, né? Não desesperar, que nem eles se desesperaram. Confiar em Deus. Essa é a hora da gente crer, né? Da gente confiar no Senhor, né? De realmente mostrar e demonstrar a fé que verdadeiramente a gente diz ter a Ele, né? Não devemos temer a nada. Existe uma história que diz assim, que um servo de um grande rei, ele era assim, ele dizia que tudo que Deus fazia era bom, tudo que Deus fazia era bom. E aí, o que foi que aconteceu? Uma vez o rei foi caçar, chegou lá, o rei perdeu o dedo. Aí o servo disse para ele: Não se preocupe, tudo que Deus faz é bom. Aí o rei ficou indignado com aquilo. Como é que você ousa dizer que eu perco meu dedo e você diz que tudo que Deus faz é bom? Como você ousa dizer isso? Mandou trancar ele na masmorra. Aí outra vez ele foi caçar novamente. Chegou lá, uns canibais chegaram lá para poder devorar as pessoas. Esses canibais, eles comiam gente. E lá nessa hora eles só pegavam pessoas que estavam perfeitas, que não tinham defeito nenhum. E o rei, né, tinha perdido esse dedo. Então o rei não foi pego, né? Os canibais não quiseram ele, porque faltava o dedo, eles só queriam pessoas perfeitas. Aí, imediatamente depois que ele ali foi, né, foi livre, teve aquele livramento, ele lembrou do que o servo tinha dito a ele, que tudo que Deus faz é bom, né? E ele mandou prender o servo por ter dito isso. E ele se lembrou que ele só foi salvo naquele momento porque ele estava sem o dedo. E o que aconteceu, né? Ele mandou lá soltar o servo dele. E foi pedir desculpa pro servo, né? Porque não tinha acreditado no que ele tinha dito. Mas o servo disse para ele: Não se preocupe, você não tem que pedir desculpa de nada. Tudo que Deus faz é bom. Se você não tivesse me prendido na masmorra, eu teria ido com você. E eu sou perfeita, não tá me faltando nada. Eu, com certeza eles teriam me devorado. Então tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz é perfeito, né?
Eu não estou dizendo que esse vírus é coisa que Deus tenha feito, que nem todos os ventos são do Senhor, né? Lá em Elias estava na caverna e ali passou um vento e um vento que não era, né, do Senhor, né? Então nem todos os ventos é do Senhor, né? Nem toda tempestade vem da parte dele, né? Só que tem ventos que vêm para nos testar a nossa fé. E nessa hora que nós devemos mostrar nossa confiança no Senhor, né? Mostrar que verdadeiramente nós confiamos nele, né? Mostrar que verdadeiramente somos fiéis a ele, né? Meu bom dia vai para o Wesley, né? Para a namorada dele. Vai para a Lucilene. Bom dia para vocês. A paz do Senhor Jesus Cristo para vocês, viu? Então, esses ventos, nem todo vento, ele é de Deus, mas os ventos que são do Senhor. O Senhor nos guarda, o Senhor nos protege, nós devemos confiar nele, né? Nós dizemos que confiamos, mas quando as tempestades elas surgem, aí às vezes a gente perde aí a noção, né? A gente não demonstra essa fé que a gente diz ter nele, né? E ali temos aqui uma passagem que fica logo aqui, nós estamos em Mateus 8, né? E continua em Mateus 8, só que o versículo é outro. É no versículo 5, no Mateus 8, versículo 5, já fala sobre a passagem do centurião de Cafarnaum, né? E aí diz bem assim: entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, e outro: vem, e ele vem. Faz isto e ele será sarado. Então, aí está dizendo assim no 10: e maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: em verdade eu vos digo que nem em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dente. Aí essa passagem que continua mesmo em Mateus 8, só que no versículo 5, que falando sobre esse centurião. Esse centurião, né? Até os discípulos dele não aceitavam ele, né? Porque ele era romano. Aí nem eles o aceitavam, porque ele era romano, né? E aí o centurião chega lá e pede para Jesus curar o servo dele. Mas diz que não era digno de que o Senhor chegasse na casa dele. Mas que ele apenas falasse que ele tinha certeza que ele falando, o servo dele seria curado. Jesus estava dizendo a ele naquela hora ali, que nos 10 bem assim: e maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que seguiam: em verdade vos digo que nem todo Israel encontrei tanta fé. Então ele quis dizer o quê? Que nem mesmo entre os discípulos deles, entre nenhum, ele encontrou uma pessoa com tanta fé, um romano, aqueles que os próprios discípulos dele o ignoravam, né? E às vezes, quantas vezes essa pessoa ignora uma pessoa porque diz que não é da minha igreja, não é crente e se acha melhor do que a pessoa, né? A palavra está dizendo aqui claramente, no versículo 11, diz bem assim: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, assentação à mesa de Abraão, Isaque e Jacó, no reino do céu. E os filhos do reino serão lançados nas trevas. Então, muitos que se acham que já estão salvos, que já estão na presença de Deus, que já receberam a salvação, muitos desses não chegarão lá. E muitos daqueles que as pessoas apedrejaram e acharam que não ia ir para o reino do céu, né? Porque é da igreja tal, e serão salvos, né? Porque mediante a fé que eles têm a fé verdadeira, né? Porque nesse centurião existia uma fé verdadeira que não existia nem no mesmo nos discípulos que andavam com ele, lado a lado, né? Então a fé verdadeira que o Senhor está falando hoje, nessa manhã, né? Sobre a fé verdadeira, né? E aqui no versículo 9 diz bem assim: pois também eu sou homem sob autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, a outro: vem, e ele vem. Meu criado faz isto e ele o faz, né? Ele está dizendo que ele também é um homem de autoridade, né? Soldados. Então o que ele mandava o soldado fazer, o soldado fazia. E ele sabia que Jesus ele era uma autoridade celestial, que se ele dissesse: seu filho está curado, ele estaria curado.
né? E muitas vezes as pessoas hoje em dia, elas obedecem à autoridade daqui da terra, né? A um patrão que trabalha, né? Obedece ao patrão, obedece a um juiz, né? Quando o juiz, você vai num negócio de juiz, uma audiência, aí você não pode ir de qualquer jeito, você tem que ir com a roupa, né? Uma roupa adequada, você não pode ir decotado nem nada, né? Então muitas vezes o ser humano obedece essas leis da terra, do homem, mas quando é para obedecer às leis de Deus, né? O homem é falho, né? Ele é falho, ele não é fiel a Deus nessa hora, né? Ele não é fiel ao homem da terra, né? Ele obedece ao homem da terra, mas não obedece a Deus, às leis dele, aquilo que o Senhor colocou para mim e para você, né? Para que a gente esteja fazendo. Muitas vezes não é obedecido pelo Senhor, né? Mas aí, né? Nós estamos falando da fé, né? Então nós vemos também que Deus chega para ele, né? Homem de pequena fé, porque duvidaste, né? Ali em Mateus 14, 28, onde Pedro pediu para Jesus, né, para poder, porque eles estavam ali, né, aí de repente eles viram, né, de longe, Jesus estava andando em cima do mar, só que eles não estavam reconhecendo, eles pensaram que é um fantasma, aí ficaram atemorizados, aí Jesus diz, não temas, sou eu. Aí Pedro, ainda duvidoso, ainda chegou para Jesus e disse, se é o Senhor mesmo, permita que eu vá até aí, né? Aí Jesus disse, pode vir. Então Pedro começou a andar em cima do mar. Só que a fé de Pedro era tão pouca, mas tão pouca que ele começou a afundar, né? Aí Jesus chega para ele e diz, homem de pequena fé, porque duvidaste, né? Porque duvidou, né? Que o Senhor tinha poder para levar ele até lá, né? A dúvida fez com que ele afundasse, né? Então, muitas vezes, na hora que nós precisamos exercer nossa fé, como nós precisamos exercer nesse momento agora que estamos vivendo, de tanta coisa que está acontecendo, muitas vezes nós nos atemorizamos, né? E deixamos de confiar no Senhor, né? Deixamos de crer que o Senhor é conosco, né? Jesus estava no barco com aqueles pescadores ali, com os discípulos. E para que temer, né? Por que eles temeram? Bem assim somos nós. Muitas vezes nos desesperamos e esquecemos que Jesus está no barco da nossa vida. Nós entregamos nossa vida na mão dele, né? Então, por isso não precisamos temer, né? As coisas, né? A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Em Hebreus 11:6 diz que é impossível agradar a Deus. Se você não tiver fé, é impossível você agradar a Deus. Como é que você quer um milagre se verdadeiramente você não confia que Deus que Jesus é capaz de fazer aquele milagre, né? Falar da boca para fora não adianta, é preciso, né, demonstrar essa fé verdadeira, né? E Jesus, ali em Mateus 8:10, a palavra diz que Jesus ele se maravilhou com a fé daquele centurião de Cafarnaum, né? Ele se maravilhou, porque ele nunca viu uma fé como aquela, ficou maravilhado, né? Então, nós devemos exercer a nossa fé e praticar. É por isso que às vezes a pessoa não pratica, chega numa hora dessa e faz coisas que não, né? Porque não vai exercendo a fé, e quando chega numa hora dessa, fica totalmente desesperado. Os discípulos andavam do lado com Jesus Cristo, ali vendo os milagres, se desesperaram, né? Se desesperaram. Hoje em dia, a gente crê em Deus e tudo, mas a gente não andou lado a lado com Jesus, vendo os milagres que eles fizeram. Eles andaram, eles viram o poder que Jesus Cristo tinha sobre todas as coisas, né? E ficaram assim, ainda duvidosos, com medo, né? Se Jesus estava ali no barco com eles, não era para eles temer, né? Era para eles descansar, né? Será que eles viram ali Jesus Cristo dormindo e o que eles pensaram? Como é que pode uma tempestade dessa e ele está dormindo, né? Mas se ele é filho de Deus, né? Eles deveriam ter pensado nisso. Não, mas nós estamos com o filho de Deus, não deveríamos estar temerosos nessa hora, né? Mas ficaram temerosos, ficaram com medo, né? A palavra de Deus diz que a fé ela move montanhas. Lá em Marcos 11:23 diz que a fé ela move montanhas. E lá em Mateus 17:20 também diz que se nós tivermos uma fé do tamanho do grão de mostarda, né, nós podemos fazer grandes coisas, né? Então basta que a gente tenha uma fé do tamanho do grão de mostarda. E às vezes nós não temos nem essa fézinha do tamanho do grão de mostarda, né? Nem essa fézinha nós temos. E nós precisamos ter essa fé e confiar, para no dia das tribulações, dos momentos difíceis como estamos vivendo agora, né, a gente não venha perecer, né, por falta dessa fé, né? Tem uma passagem que diz assim, que não caia um cabelo da nossa cabeça que não seja a permissão de Deus. Lá em Lucas 21:18 diz, não se perde um fio do cabelo sem a permissão de Deus.
Em Mateus 10:30 diz que até mesmo os fios do nosso cabelo são contados. Até os fios da nossa cabeça são contados pelo Senhor, né? Então, nós devemos confiar no Senhor. O Senhor tem total controle sobre a nossa vida. Não devemos temer ao Senhor, né? Nós estamos vivendo um momento difícil agora, então é preciso que a gente bote essa fé em ação, né? É isso que o Senhor quer, que a gente venha exercer a nossa fé, trabalhar a nossa fé, a confiança nele, né? Que aconteça o que acontecer, Deus, Ele está no barco, está com a gente. Aconteça o que acontecer, o Senhor é na minha vida, o Senhor é na sua vida. A gente não venha temer. Nós temos um grande exemplo disso, que Jó, né? Na passagem de Jó 1, Jó 1:12, diz assim, né? Que Deus ele permite que Satanás ele toque em tudo, menos na vida de Jó. Porque Satanás disse bem assim para Deus, né? Que ele só é fiel ao Senhor porque ele tem tudo, que Jó era um homem bem sucedido, tinha muitas riquezas, muita coisa naquela época. Ele tinha muita coisa. Então, Satanás disse para Deus que se ele só era fiel porque tinha tudo, tinha vida boa, né? Aí ele disse que quero ver se ele perder tudo isso, se ele vai ser fiel ao Senhor. Ele vai logo se negar ao Senhor. Aí, Deus, para provar a ele que Jó era fiel, ele permitiu, né, que Satanás tocasse em tudo, mesmo na vida dele. Então Satanás tirou os filhos dele, tinha muitos filhos, tirou todos os filhos dele, tirou até a saúde dele, só não tirou a vida, né? Jó, ele se coçava ali com o caco, né? E a esposa dele mesmo chegou para ele e disse bem assim: abandona esse teu Deus e morre, abandona esse teu Deus e morre, né? Mas aí, o que acontece? Ele foi fiel, ali foi fiel e Deus honrou a fidelidade dele, Deus honrou, né? E Satanás ficou envergonhado porque viu que Jó realmente era fiel a Deus, né? Nós precisamos exercer essa fé de Jó, né? Eu sei que aqui na terra eu tenho certeza que ninguém suportaria passar pelo que Jó passou e ser fiel até o fim. Eu tenho certeza disso. Mas que nós podemos tentar pelo menos ser um pouquinho fiel ao Senhor e exercer uma fé, nem que não seja igual, mas que seja parecida com a fé de Jó, né? Que pelo menos seja parecida, né? Porque o que Jó passou não foi brincadeira, ele perdeu todos os filhos, ele perdeu tudo, né? Tudo, menos só Satanás só não pôde tocar na vida dele, né? Satanás só não tirou a vida da companheira dele, da esposa dele, porque ele usou a própria esposa, né, como instrumento dele, para chegar para Jó e dizer bem assim: abandona esse teu Deus e morre. Ele só tirou a vida da esposa, porque ele sabia que ele podia usar ela como instrumento até mesmo para fazer com que ele, né, que ele negasse a Jesus, né, mas ele não negou, ele foi fiel, a fidelidade dele foi até o fim, né. Então que a gente venha a ser que nem Jó, né? Que a gente venha ter essa fé grande dentro da gente, né? Porque a gente está à mercê de todas as coisas que estão acontecendo na face da terra. E se a gente não exercer essa fé dentro da gente, o que vai ser da gente, né? Então não adianta a gente falar eu tenho fé e não ter essa fé verdadeira dentro da gente, né? Os servos, os discípulos do Senhor, eles andavam, né, com Jesus Cristo, mas na hora deles exercer a fé deles, eles não souberam exercer a fé. Se desesperaram por 2 vezes ali. Teve a passagem ali que eles acharam que quando Pedro, né? Pedro pede para ir lá ter com ele, né? E pediu para ele andar em cima, né? Com ele. Eles estavam lá desesperados, achando que era uma assombração, que Jesus era uma assombração. E ali a passagem, né? Que nós estávamos vendo, que é a passagem que eles acham que vai acabar tudo, que eles vão morrer ali, porque está tendo a tempestade, porque está dormindo, né? Então vão morrer, né? Então, no momento que eles tiverem de exercer a fé deles e mostrar que a fidelidade deles para com o Senhor, eles não souberam demonstrar essa fidelidade, se desesperaram, né? Então que a gente venha nesse momento agora que a gente está vivendo, que a gente venha demonstrar essa fé que nós dizemos ter ao Senhor, né? Que nós abrimos a boca para dizer eu creio no Senhor, meu Deus, eu creio no Senhor, né? Que a gente venha demonstrar essa fé e não fazer como esses discípulos fizeram, né? Que disseram que tinha fé, mas no momentinho, assim que estava ali um teste que o Senhor fez, eles deveriam ter raciocinado: poxa, eu estou com Jesus Cristo, Filho de Deus aqui, o que vai acontecer com a gente? Nada pode nos atingir, né? E ali eles simplesmente se desesperaram ali, não creram no Deus que eles estavam servindo, né? Não creram na pessoa que eles diziam que estavam crendo, né? Então nós não possamos fazer isso, nós venhamos ser que nem Jó, nos espelhar nele, né? Jó perdeu filho, Jó perdeu tudo que tinha,
Mas Jó foi fiel ali, fiel até o fim, que nós venhamos ser fiel até o fim, né? Porque ainda não é nada, ainda coisas ainda terríveis ainda podem acontecer, e que a gente tem que preparar desde já trabalhar a nossa fé, né? Para quando as coisas mais difíceis vierem, a gente não venha perder a estrutura, se desesperar, que nem os discípulos dele se desesperaram, não é isso? Ali, se você vê na passagem ali, né, quando Judas trai a Jesus Cristo, o que foi? Judas, ele se desesperou e ele tirou a própria vida dele. Judas, ele traiu a Jesus Cristo. Mas eu tenho certeza que se ele não tivesse desesperado, se ele tivesse se arrependido verdadeiramente, você acha que o Senhor não teria perdoado a Judas? O Senhor, que é digno de misericórdia, perdoador, misericordioso. Jesus, ele não perdoou, né, a Pedro, porque o que foi que Jesus disse para Pedro, né? Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás 3 vezes, né? Isso. E ele negou a Jesus 3 vezes, ele negou. Mas Jesus, ele não perdoou, não teve compaixão de misericórdia com Pedro, ainda usou Pedro na face da terra para fazer a obra dele, não é isso? Houve perdão do Senhor para com ele, houve a misericórdia de Deus, né? Então nós precisamos exercer a nossa fé e crer, né, que o Senhor, ele é conosco, né? Que ele se faz presente na minha e na sua vida, né? Que ele se faz presente, nós devemos crer e confiar e ter essa fé verdadeira, né? Essa fé, né, que ali o centurião chegou para ele, não precisa você ir na minha casa, não. Se basta que você fale, que eu sei que meu servo será curado. Né? E ali ele ficou maravilhado, porque ele nunca viu uma fé daquela, ele nunca viu, né? Porque muitas vezes a gente quer uma cura, uma coisa, né? Aí a gente pede, só que a gente pede sem confiar verdadeiramente. Aí a gente tem que confiar e vai pedir para um pastor, para um missionário. A todo mundo que vê na rua já sai pedindo: fulano, você ora por mim por isso, fulano, você ora por mim por aquilo, fulano, você ora por mim, você ora por mim. Vai pedindo para um monte de pessoa para poder orar por aquela causa. Mas se você verdadeiramente, a palavra do Senhor diz claramente, se você tiver uma fé do tamanho do grão de mostarda e crer verdadeiramente, o Senhor é capaz de fazer coisas inabaláveis. Só que às vezes nós dizemos que temos a fé e não temos. Esse que é o problema. Nós devemos crer verdadeiramente, né? Porque nós podemos às vezes enganar até nós mesmos, mas ao Senhor ninguém engana. Ele sabe quem tem verdadeiramente confiança nele. Ele sabe quem crê verdadeiramente nele, quem realmente exerce essa fé verdadeira, né? Que ele sabe quem fala da boca para fora, que na hora da tribulação do vamos ver, ele sabe que vai negar. Ele disse para Pedro, que, né, antes que o galo cantasse, né, ele o negaria 3 vezes. Então ele sabe que vai ser fiel na hora da dificuldade e quem não vai ser. Ele sabe disso. Mas nós devemos trabalhar a nossa fé, a nossa confiança nele. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível que a gente venha, né, conseguir, né, a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, né? Nós devemos crer no Senhor, né? Quando o Senhor diz assim, antigamente quando o Senhor ia curar os enfermos e as pessoas, a pessoa pedia um milagre e ele dizia: tu crê? Ele dizia: eu creio. A fé da pessoa, a fé que a pessoa tinha, é que fazia com que a pessoa fosse curada. É por isso que hoje em dia muitas pessoas se vangloriam, achando, né? Porque às vezes acontece um milagre, mas não. O milagre é permitido pela fé que a pessoa tem e crê, acredita que acontece, né? Não é o ser humano em si que provoca o milagre, não. Quem faz o milagre é o Senhor, né? Mediante a fé que a pessoa teve, que acreditou que aquilo iria acontecer, né? Então, muitas vezes a gente pede algo, não acontece porque é a nossa fé que está fraca. Nós não temos fé verdadeira, né, de acreditar que aquele milagre vai acontecer, né? Aquela fé que o centurião teve ali naquela hora de dizer para Jesus, né, que se bastasse ele falar, que ele tinha certeza de que o servo dele seria curado. É essa fé que nós devemos ter, né? Não nas coisas que vemos, naquelas que nós não vemos. É essa fé verdadeira que nós temos que ter. Não crer no que nós estamos vendo, mas crer naquilo que nós não vemos. Essa aqui é a fé que nós devemos exercer, né? É você crer em algo que você não está vendo, mas saber que vai acontecer. Crer, acreditar que o seu Deus que você serve, ele tem poder para fazer isso na sua vida, né?
Então é essa mensagem que eu estou deixando para vocês hoje, nesse domingo, né? Que Deus abençoe você nesse domingo. Você lê, um beijo, a paz para você. Espero que seu domingo passado, Dia das Mães, tenha sido um domingo abençoado, né? Que você tenha encontrado paz em nome de Jesus Cristo amado, né? Que o Senhor, Ele possa estar com cada um, em nome de Jesus Cristo amado, né? Que Deus nos guarde, nos proteja, nos livre de todo mal, em nome de Jesus Cristo amado. Que Deus nos cubra com teu sangue, né? Que repreenda todo o mal, toda a fúria do maligno sobre nossas vidas, em nome de Jesus Cristo amado. Que o Senhor guarde nossa saída, nossa chegada, onde quer que a gente vá. Que Deus esteja conosco, nos guardando e nos dando livramento contra todo o mal, em nome de Jesus Cristo amado. Deus nos abençoe nesta manhã, né, nesse dia de hoje, que todo esse decorrer dessa semana de hoje o Senhor possa estar conosco, a nos guardar, a nos dar livramento, a nos proteger, aonde quer que a gente vá, que os anjos do Senhor se acampem ao nosso redor, guardando nossa saída, nossa chegada, em nome do Senhor Jesus Cristo amado, que a misericórdia do Senhor alcance as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço a Deus por essa rica oportunidade e pela vida de cada um de vocês, que Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém.